Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 4 de outubro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico nós estamos hoje no dia 28 de Tishrei, do ano 5782. No pôr do sol de amanhã, terça-feira, dia 29 de Tishrei, 5 de outubro, ao pôr do sol de amanhã, nós estaremos na primeira noite de Rosh Chodesh. E no pôr do sol de amanhã, né, até o pôr do sol da quarta-feira, nós estaremos na primeira comemoração de Rosh Chodesh. E na quarta-feira, ao pôr do sol, dia 6 de outubro, nós estaremos na segunda noite de Rosh Chodesh e no primeiro dia, literalmente falando, do novo mês de Reshivan, né? Pelo calendário judaico, quando o mês que se finda tem 30 dias, então são 2 noites de Rosh Chodesh, né? E quando são 29 dias, é uma noite de Rosh Chodesh, né? Então, por isso que nós temos esses 2 dias de Rosh Chodesh, né? A entrada para o novo mês de Reshivan, ok? Então, hoje, né, dia 4 de outubro, e portanto hoje, dia 28 de Tishrei, nós temos aí a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, de número 28 deste novo ano. Então, a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, nos fala assim: em cada viagem de sua vida, você tem de estar onde está. Você pode estar só de passagem, a caminho de outro lugar aparentemente mais importante. Contudo, há um propósito no local em que você se encontra neste momento. Ou seja, o que o Rebbe quer nos dizer aqui é que aonde você está é de fato o lugar que Deus determinou para você estar. É só você encontrar o propósito para a sua vida, o propósito da sua missão e executar, né? Lembrando que a nossa tarefa primordial é trazer mais luz para esse mundo inferior chamado mundo de Asiá, o mundo da ação, e a nossa missão suprema é transformar esse mundo para ser o lar de Deus, a moradia de Deus. Então nós não podemos perder estas questões de vista que são importantes para o nosso futuro, porque você e eu estaremos aplicando no nosso futuro no presente, ok? Nesse mês de outubro, né, nós esquecemos de mencionar aqui, no dia 1º de outubro, a Juraci Maria, lá da cidade de Buenos Aires, Argentina, foi dia do aniversário dela. Então nós queremos deixar aqui, né, o nosso Mazal Tov para a Juraci Maria, pelo seu Niver, no dia 1º de outubro, né? E também, né, nós falamos aí que esse mês de outubro aqui é o mês do nosso Niver, né, dia 25 de outubro, e ficamos aí na promessa de trazer a data judaica, né, do nosso aniversário. Então, nosso aniversário é dia 25 de outubro, e como nós nascemos no ano de 1958, então nós somos lá para o calendário judaico e transformar a data gregoriana na data judaica, né? Então, na data judaica, nós temos aí o dia 11 de Reshivan, do ano 5719, corresponde à data do nosso nascimento, né? Do meu nascimento. Então, dia 11 de Reshivan, do ano 5719. A nossa paraxá da semana, naquele tempo, naquela época, foi a paraxá Lech Lechá,
né? Vai por ti mesmo, disse o Eterno a Avraham, né? Quando disse a ele para sair da sua terra e da sua parentela, né? Então, vá por ti mesmo, ok? Então, esse é o significado da Parashá Lech Lechá, né? E lembrando que a nossa Parashá Lech Lechá é a próxima Parashá, né, da semana que vem. E o salmo correspondente para essa data e essa Parashá é o salmo número 110, né? É o salmo número 110. Vamos ver aqui rapidamente a respeito do Salmo 110. O Salmo 110 nos fala: assim disse o Eterno a meu rei, assenta-te e espera à minha direita, enquanto os teus inimigos faço um descanso para os teus pés. De Sion estenderá o Eterno o cetro de tua força, e te fará dominar teus inimigos. No dia da tua batalha, teu povo voluntariamente a ti se juntou, pois percebeu a santidade majestosa de que já eras possuidor antes mesmo de nascer, né? Então, o Eterno, que não se arrepende nem desfaz sua palavra, jurou: para todo sempre serás um sacerdote, porquanto és o rei da justiça, né? O Eterno está à tua direita, quando for despertada a sua ira, ele esmagará reis, ele julgará as nações, ferirá os ímpios e empilhará seus cadáveres por toda a extensão da terra. Meu rei então refrescar-se-á na torrente em seu caminho, e sua cabeça estará sempre erguida, né? Então, o Eterno, ele honra aqueles que confiam nele e esperam nele o cumprimento das promessas no nosso dia a dia. Ok? Então, né, pelo calendário judaico, né, o dia 11 de Reshivan, ele vai cair no sábado, dia 16 de outubro, ao pôr do sol, 16 de outubro, até o pôr do sol do domingo, dia 17 de outubro, é o dia 11 de Reshivan, né? A nossa data judaica. E a nossa data gregoriana, ela é na segunda-feira de outubro, dia 25 de outubro, né? Baruch Hashem. Se alguém quiser saber a sua data judaica, né, é só entrar aí no nosso Zap, né, e mandar aí o dia, o mês, o ano, né, e o horário, se foi na parte da manhã ou se foi na parte da tarde, o seu nascimento. E aí nós estaremos fazendo a conversão da data e estaremos aí compartilhando contigo aí a data judaica do seu nascimento, ok? É muito importante isso daí, não restam dúvidas. Nós queremos mandar um shalom nessa tarde, né, para os nossos amados, o Damásio Brazão, da cidade de Albufeira, Portugal, né, o Samir Cernichiaro, de Porto Feliz, interior de São Paulo, o Israel Arcanjo, da cidade de Poções, Bahia, a Sandra Souza, lá da cidade de Palmares, Pernambuco, a Juraci Maria, como já mencionamos aqui, né, lá de Buenos Aires, né, Argentina, a Solange da Silva, Porto Alegre, a nossa tia Regina, a nossa Batinor, lá do Rio de Janeiro, o Claudemir Messias, lá da cidade de Goiânia, Goiás, né? A Vânia Ivonete, de Recife, o Robson Lima, aqui de Macatuba, nossa região de Bauru, a Maria Isabel Gouveia, de Lucélia, interior de São Paulo, a Flávia Pascoal, lá do Rio das Ostras, Rio de Janeiro, a Franciele Moretti, lá de Cascavel, Paraná, o Jânio Heder, lá da Flórida, dos Estados Unidos,
a Lídice Okamoto, Manaus, Amazonas, o Cristiano Salviano, a Nadir Pereira, lá de Natal, Rio Grande do Norte, o Vinícius Costa, Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Nayara Oliveira, lá do Rio de Janeiro, a Anailda dos Santos, de Sergipe, o Claudemir Messias, de Goiânia, né, já mencionamos, né, Baruch Hashem. Então, nessa tarde, queremos mandar um shalom para esses amados aqui, ok? O Rabi Isaac Luria, ele disse assim: a Torá é o alimento para a alma e as mitzvot são suas vestimentas, né? Então, o Rabi Isaac Luria, mais conhecido como o Ari, então ele nos fala esse sentido aí, né? Então, o alimento da nossa alma é a Torá, e os mandamentos, né, as mitzvot, são exatamente as nossas vestimentas. Então, por isso que nós precisamos cada dia mais estarmos aí conectados com a Torá, ok? Nós estamos na nossa segunda porção do novo ciclo dos estudos de Torá, e essa nossa segunda porção chama-se Noar, né? Noé, e Noar era um homem justo e íntegro, né? Na sua geração. Hoje, nosso dia é a segunda aliá, a nossa segunda leitura da Parashá semanal, que está no capítulo 7 de Bereshit, Gênesis, e nós vamos do capítulo 7, do verso 1 até o verso 16, a nossa segunda aliá, a nossa segunda leitura e a nossa segunda reflexão sobre a Parashá semanal. Nós temos aqui do verso 1 até o verso 10, nós temos aí sobre o momento em que Deus ele determina para que Noar ele adentre a arca, né? Então disse Deus a Noar: vem para a arca tu e tua família. Eu tenho visto que tu és justo diante de mim nesta geração. Toma 7 pares de todas as espécies de animais puros, de acordo, né, com a lei judaica, cada um consistindo de macho e fêmea, e a sua fêmea, e de todas as espécies de animais que não são puros, toma, pois, 2 animais, um macho e sua fêmea. Também dos pássaros do céu, que são puros, toma 7 pares, cada um consistindo de um macho e sua fêmea, para manter suas sementes sobre a face de toda a terra. Porque em outros 7 dias eu trarei chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Eu apagarei toda a existência que fiz da face da terra. Noar obedeceu e veio para a arca, de acordo com tudo que Deus lhe ordenou. Noar tinha 600 anos, quando as águas do dilúvio caíram sobre a terra. Noar, juntamente com seus filhos, sua esposa e as mulheres de seus filhos, entraram na arca por causa da água do dilúvio. E os animais puros, animais que não eram puros, os pássaros e tudo que se arrastava sobre a terra, entraram na arca naquele momento. Vieram, né, 2 a 2 a Noar para a arca. Eles eram macho e fêmea, como Deus mandou a Noar. E então, depois de 7 dias, as águas do dilúvio estiveram sobre a face da terra. Segundo os nossos comentaristas, os nossos sábios, eles falam que quando a Torá ela fala sobre a ordem de Deus para Noar, de que era para pegar um macho e sua fêmea, é porque a corrupção daqueles dias, ela foi tão degenerativa, ela foi tão absurda, tanto no reino dos seres humanos como no reino animal, que os próprios animais eles misturaram as espécies, eles cruzaram as suas espécies. Então, por isso que Deus disse a Noar, né? Pegue o macho e sua fêmea, ou seja, aqueles que não se cruzaram. Portanto, a mistura de espécies, né, a mistura de raças,
é algo que não é aprovado pela Torá. Então, dentro desse aspecto, por isso que Deus ele frisa, né, o macho e sua fêmea. Quer dizer, a corrupção do ser humano nos campos ético, moral, espiritual, em todos os níveis, né, a rebelião do ser humano foi tão grande, tão terrível, que afetou o próprio reino animal. O próprio reino animal acabou também se misturando às suas espécies. Então, por isso, Deus ordenou de forma bem clara, o macho e sua fêmea. Quer dizer, a mesma espécie, macho e fêmea, né? Aí depois fala que Noé tinha 600 anos, quando ele veio então para a arca, veio a água, as águas do dilúvio, né? Então, dentro desse aspecto, né, nós temos aí o que os nossos sábios trazem para nós, no sentido da ação de Noé. Noé, ele tinha o conceito de menuhá. Noé, ele tinha serenidade, ele transmitia e dava descanso e tranquilidade, né? Então, Noé, ele pode ser analisado também dentro desse contexto, né, da palavra menuhá, descanso, tranquilidade e serenidade, né? Assim era Noé. Por isso, o encerramento da primeira paraxá, Bereshit, ela encerra exatamente com a expressão onde, lá no capítulo 6, verso 8, diz, né? Venoach matzah e ren bene Hashem. Ou seja, Noé encontrou graça aos olhos do Todo-Poderoso, né? Então, por isso, os nossos sábios dizem que realmente as razões pelas quais, né, Noé encontrou graça aos olhos de Hashem, aos olhos do Criador, que Noé era um homem Noé, né, onde nós temos a expressão lá que fala 2 vezes, né, o nome de Noé no início da paraxá, né? Então isso significa Noé, uma pessoa serena, tranquila, né, e que tem assim uma presença, um semblante de descanso, tranquilidade, serenidade nesse sentido. Então, por isso, Noé, ele tinha a menuhá, descanso, tranquilidade e serenidade, né? Então, foram assim completados os céus e a terra e todos os seus exércitos. Com o 7º dia, Deus terminou então, né? O Todo-Poderoso concluiu toda a criação nos primeiros momentos do 7º dia. A transição do 6º para o 7º dia, aquele intervalo entre o encerramento do dia e antes que surjam as primeiras estrelas, foi isso que aconteceu, a conclusão da criação. Por isso, nosso exegeta Arash, né, nos explica que Deus percebeu que faltava a menuhá, né, que era o descanso, né? Então, o Shabat também ele traz esse conceito de menuhá, descanso, tranquilidade, serenidade, né? Então, com esse princípio, então podemos pensar que o termo menuhá refere-se ao descanso físico, porém os nossos sábios entendem que menuhá, na verdade, ele traz o descanso espiritual. Por isso o Shabat, menuhá do Shabat, o descanso do Shabat, né, a serenidade do Shabat, a tranquilidade do Shabat. Não é exatamente dentro de um campo físico, não é exatamente dentro de um campo materialista ou material, mas sim, de fato, esta menuhá, descanso do Shabat, se refere principalmente ao aspecto espiritual, descanso espiritual. Por isso, conforme consta, né,
um dos comentaristas, Seforno, ele diz, né, comentando sobre a bênção do pai Yaakov, né, quando ele traz a bênção sobre os seus filhos, né, onde vai nos falar lá no capítulo 49 do livro Bereshit, quando ele abençoa os filhos, então ele fala para Isahar, um dos seus filhos, dizendo, Vaiar Menuchá Kitov, ou seja, e viu que o descanso era bom, quando se referia a Isahar. Então Isahar percebeu que por intermédio do conhecimento das muskalot, ou seja, sabedoria, atinge-se o descanso, que é a tranquilidade e a serenidade, né? A sabedoria. Então a sabedoria da Torá, ela vai trazer para nós tranquilidade e serenidade, descanso. Por isso a tribo de Isahar veio a assumir no futuro, né, um papel importante sobre o estudo da Torá de forma integral. Então, conforme consta, né, prontificou-se a assumir o jugo da Torá, Isahar, né? Como nossos sábios nos dizem que o estudo da Torá, ela enfraquece o corpo. Então, quando se estuda a Torá, normalmente a pessoa que se dedica ao estudo da Torá e está realmente fazendo diariamente os estudos da Torá, ele sente fisicamente, ele sente cansaço, ele sente o corpo se abater fisicamente, ele sente essa canseira do corpo. Mas a Menuhá, como ela se refere especificamente dentro do campo espiritual, então na realidade o que o estudo da Torá traz com muita realidade e muito poder é o descanso espiritual, né? Então é realmente o refrigério espiritual, a serenidade, a tranquilidade, o descanso dentro do campo espiritual. Então, quando nos dedicamos à Torá, então nós sentimos, né, vamos dizer assim, paz interior. Isto é menuhá, tranquilidade, serenidade, descanso espiritual. O corpo pode se abater com o estudo da Torá, né, sente o impacto, né, luz divino, o campo espiritual, o campo invisível, e nós no campo físico, material, palpável, né, mundo inferior, e esse choque entre os dois universos, vamos assim dizer. Então nosso corpo físico, ele sente realmente esse impacto, porque à medida que nós entramos dentro da dimensão do estudo de Torá, você está mexendo com os mundos. Então você tem uma ação realmente sobrenatural, vamos assim dizer, ok? Então por isso, por intermédio do conhecimento da Torá, a alma ganha o seu alimento, fica preenchido do vazio interior. Então quem estuda a Torá, quem se dedica a estudar, ouvir, estar presente onde há estudo de Torá, ele nunca vai ter vazio espiritual, ele nunca vai ter um vazio dentro de si, né? Aquela questão das pessoas dizerem assim, eu não encontrei o sentido da minha vida, eu não encontrei o propósito da minha vida. Está faltando Torá, está faltando alimento para a sua alma, através do quê? Do estudo da Torá. Então, quando realmente as pessoas estão dentro desse aspecto, né, as pessoas precisam voltar-se para a Torá. O estudo da Torá, as 7 leis universais, né, para que esse vazio seja preenchido e a pessoa possa encontrar, de fato, o propósito para a sua vida, né? Então, nesse campo, Noa realmente necessitava de muita serenidade, pois a construção da arca levou 120 anos. Depois disso, houve toda a preocupação de abastecer a arca com provisões para uma estadia de 12 meses, um ano inteiro, dentro da arca que ele ficará. A preocupação de selecionar os animais a serem levados
e posteriormente, durante todo o período de 1 ano, 12 meses dentro da arca, o trabalho de alimentar e cuidar dos animais, né? Todos esses fatores demonstram que o Zohar Hakadosh, ao dizer que Noah era um homem Noah, palavra que deriva exatamente do conceito menuhá, descanso, tranquilidade, né? Serenidade, não era porque ele fosse passivo ou descansasse fisicamente. Muito pelo contrário, trabalho não faltou para ele durante 12 meses na arca. O Zohar, né, que é o livro do esplendor dos conhecimentos mais profundos, mais elevados da revelação da Torá, chamou assim pelo fato de Noah possuir a serenidade e a tranquilidade espirituais que todo indivíduo necessita em seu dia a dia. Por isso que tem o famoso ditado: você age pela emoção, perde a razão. Então, por isso, a razão e a emoção precisam andar em comunhão, em harmonia, para que possa haver menuhá, tranquilidade, descanso, serenidade, principalmente diante das adversidades que nós temos aí no nosso dia a dia, ok? Então, esta menuhá pode ser encontrada por intermédio do estudo da Torá, da prática, obediência aos mandamentos, né? E pôr sempre em prática a cada momento do seu viver o famoso bitachon, que é exatamente o quê? Fé e segurança em Deus, né? Fé, confiança em Deus, no Todo-Poderoso. Como disse o rei Davi, no Salmo 23, melhor dizendo, né? Deus me guia com tranquilidade, e mesmo em momentos de perigo não temo mal, pois o Todo-Poderoso me acompanha. Então, através do estudo da Torá e as suas 7 leis universais, para nós, Benenor, isso daí alimenta a nossa alma, fortalece o nosso ser, e então nós vamos automaticamente obedecer, praticar os mandamentos, as 7 leis universais, e automaticamente nós vamos somando a isso o bitachon, que é fé, segurança, confiança no Todo-Poderoso. Como diz o Salmo 23, Deus me guia com tranquilidade, e mesmo em momentos de perigo não temo mal algum. Por quê? Porque o Todo-Poderoso me acompanha. Isso é bitachon, fé, confiança, segurança no Todo-Poderoso. Então você vai andar dessa forma sem sombra de dúvidas. Então, portanto, a serenidade é algo que pertence ao nosso espírito. E quando lhe são supridas as necessidades, então poderá transmitir ao indivíduo a tranquilidade necessária para o seu dia a dia. Então, nesse aspecto aí, amados, realmente nós podemos estar descansados de que o nosso Deus, ele é precioso, ele é maravilhoso em realmente fazer com que a nossa confiança, a nossa segurança nele jamais será malograda, né? Ele estará, de fato, confirmando no nosso dia a dia esta realidade aí, ok? Dentro desse aspecto aqui da nossa leitura aqui, nós temos aí no verso 5 e 6, que nos fala que Noah obedeceu quando Deus lhe deu a ordem para vir para a arca, e ele veio. E Noah tinha 600 anos, né? Quando as águas do dilúvio assim o fizeram. Então aqui os nossos sábios trazem para nós um conhecimento mais elevado e um conhecimento mais profundo e profético a respeito desses 600, né? O famoso 600 anos. Então aqui o Zohar, né, o livro do esplendor que os nossos sábios trazem para nós, e isso foi um dos ensinamentos que o nosso Rebbe Menachem Mendel fez. Então, sobre esse aspecto, o nosso Menachem Mendel, ele nos fala sobre essa questão, dizendo que os 600 anos se referem aos 600 anos do 6º milênio. Ou seja, esse número 600,
ele está dentro do sexto milênio, que é o milênio que nós estamos vivendo. É o sexto milênio que nós estamos vivendo. Então, qual é a ligação desses 600 de Noé com os 600 dentro do sexto milênio que nós estamos vivendo? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala que o dilúvio representa uma inundação. Mas esses 600 dentro do nosso sexto milênio não representa o dilúvio no sentido de inundação, literalmente falando. Mas o nosso Rebbe diz que esta inundação se refere à sabedoria, tanto sabedoria da matéria como a sabedoria da natureza. Nesse aspecto, como sabedoria do sobrenatural e espiritual. Então, o sexto milênio está conectado com os 600 anos de vida de Noé, certo? E nesse aspecto aí, né, uma palavra, segundo o nosso Rebbe aqui, uma palavra muito profética para o futuro, contando nos dias de Noé, que está em conexão com nossa geração. E essa nossa geração, o nosso Rebbe, ele traz esse aspecto, e falando exatamente de uma sabedoria sobrenatural e espiritual, que está conectada com a sabedoria da matéria e da natureza. Então, nesse aspecto, o nosso Rebbe diz que tudo isso é uma preparação para o sétimo milênio de Mashiach. Entre outros aspectos, não é à toa que o nosso Rebbe Menachem Mendel disse que nós somos a última geração sem Mashiach, que Mashiach se revelará dentro desta geração, dentro deste sexto milênio para o sétimo milênio, ok? Então, isso quer dizer que nesta época começará a se ter um grande conhecimento em todas as áreas, tanto em termos de Torá, quanto um grande avanço na ciência. Nós temos aí o livro de Daniel, em que as revelações que Deus fez para Daniel nos seus dias, Deus fala para Daniel, ó, guarda isto no livrinho, guarde bem guardado, porque isso diz respeito para os últimos dias, né? E nós estamos vendo aqui o Rebbe Menachem Mendel trazendo essa realidade em conexão com o dilúvio, os 600 anos de idade de Noé e o nosso sexto milênio, dentro desse aspecto aqui, que os 600 está conectado com o sexto milênio. Então, atualmente, a forma principal como servimos a Deus é por meio das mitzvot, por meio da obediência dos mandamentos. Então, o nosso Rebbe ele traz a seguinte pergunta: qual seria então a relação de descobertas no campo da ciência com o Mashiach? Então o Rebbe diz, no momento a nossa relação com Deus, no serviço a Deus, é por meio das mitzvot, dos mandamentos. Na época de Mashiach será através de toda a matéria e de toda a natureza. Por isso que os sábios falam que a revelação de Mashiach será para curar e sarar toda a terra, os 4 reinos, né? Então, na realidade, quando o Zohar, o livro do esplendor, fala da importância da sabedoria da natureza e a sua associação com Mashiach, ele se refere a este sentido, isto é, utilizando a ciência como instrumento e ferramenta para aprimorar nosso avodat Hashem, o nosso serviço a Deus, e para que possamos servir o Eterno através da própria natureza. Com esta linha de raciocínio, o nosso Rebbe, ele nos chama a atenção, dizendo que os nossos sábios disseram que o futuro dos mandamentos, das mitzvot, irão se anular.
então os mandamentos serão anulados. Aí entra aquela questão em que o Rebbe ele chama a atenção das pessoas, né? Mas a Torá não é eterna? E como que os mandamentos serão anulados? Parece contraditório? Então vamos ver que não é contraditório. Então o Rebbe responde dizendo: a realidade anular não significa que elas deixarão de existir. Isso porque, apesar de hoje em dia a forma mais elevada de conexão com Deus seja através das mitzvot, quando Mashiach chegar, tudo se elevará ao mesmo nível delas. Ou seja, os níveis elevados, sublimes, espirituais dos mandamentos, das mitzvot, tudo aquilo que se refere à natureza e à matéria, serão elevados ao mesmo nível dos mandamentos. Continuando, tudo estará expresso, a divindade e o espiritual se manifestará em toda a matéria. Lembremos que o Rebbe já nos falou outrora, confirmando aquilo que está na própria Torá, que os 4 reinos, todos eles, né, o reino humano, o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral, todos os reinos têm a presença da centelha divina em cada coisa, em cada matéria, em cada coisa da natureza. Existe a centelha divina, a presença de Hashem em todas as coisas que existem. Então, dessa forma, todos serão elevados de forma espiritual no mesmo nível dos mandamentos, ok? Então, como preparação, devemos servir a Hashem não somente com os seus preceitos, mas também através da matéria que está ao nosso redor, né? Aí fica, como será isso? Então, o nosso Rebbe, ele nos traz alguns exemplos. Os tefilim, a Torá, são feitos com utensílios sem santidade nenhuma. A madeira, o couro, o papel, por exemplo, né? Então, o tefilim, a Torá, né? A Torá, originalmente, ela é escrita em couro, em pergaminhos, né? Então, por isso que fala couro. E os tefilim, né? Que vem as caixinhas de madeira, né? Para fazer os tefilim, e o couro, né? Então fala nesse sentido, de madeira e couro, né? Então, nesse exemplo aqui, como eles não têm em si nenhuma santidade, mas a partir do momento que esses materiais, né, a madeira e o couro, eles são transformados em tefilim e Torá, como segue o exemplo do nosso Rebbe, então a partir do momento que isso daqui é usado para cumprir mitzvot, preceitos do Eterno, então eles são elevados a um nível de santidade. Por isso que os rolos de Torá são tratados com muito respeito, com muita reverência, com muita santidade, porque realmente a sua matéria, ela foi usada para elaborar os rolos de pergaminhos de Torá, e eles de fato servem para servir a Deus. E nesse sentido, né, no serviço a Deus, Avodah Hashem, então essa matéria ela é elevada a níveis espirituais, se igualando aos níveis espirituais dos mandamentos. A mesma coisa sobre a questão dos tefilim, as caixinhas, né, que são feitas para colocar ali porções do Shema, e com couro, né, é feito então na testa e no braço é amarrado, né, os tefilim. Então, a partir desse momento, essa matéria, essa natureza, ela é elevada aos mesmos níveis dos mandamentos. Então, dessa forma, ao ser utilizado essas matérias, então eles tornam-se santificados. Então, na época ou nos dias de Mashiach, né, matéria e espírito se fundirão em algo único que ainda não conseguimos perceber nesses dias atuais, e estarão completamente conectados.
né? Então, por isso, nós somos exortados de fato a procurar compreender estas realidades que nós temos aí dentro do campo, né? Dentro do campo da Torá, dentro do conhecimento, da sabedoria, da profundidade e elevação do conhecimento da Torá. Então, isso é muito importante nós podermos realmente adentrar dentro desses conceitos. Por isso, somos exortados aí em contínuas gotas de sabedoria do nosso Rebbe, entre elas, tome a tua luz e faça a escuridão brilhar. Ou seja, você tem e terá, principalmente nos dias de Mashiach, teremos a graça de podermos pegar a escuridão e fazê-la transformar, inclusive, em luz, né? Então, poder pegar a natureza e aquilo que está concernente à natureza, e no campo material, mineral, né? E nesses reinos todo, o animal também, né? Junto com o ser humano, nós poderemos realmente elevar todas essas coisas ao nível dos mandamentos de Deus, ou seja, é santificar todas as coisas. Por isso, nos dias da revelação de Mashiach, né, quando realmente iniciará o reinado de Mashiach, então por isso que fala que todas as coisas serão saradas, toda a terra será curada, né? Então, exatamente dentro desse aspecto aí. E não podemos esquecer, amados, que a Parashá Noach, ela tem uma conexão muito forte para conosco, Benei Noach, né? Filhos de Noé. E dentro da nossa Parashá Noach, nós temos aí, e vamos encontrar, e vamos comentar ainda até o próximo Shabat, até encerrarmos essa Parashá, nós estaremos aí falando sobre aquela conexão que nós vamos encontrar aqui, as 7 leis universais, né? Então, as 7 leis universais, ela tem como objetivo as 7 leis universais para um belo planeta. O nosso planeta é maravilhoso. E, por falar do nosso planeta é maravilhoso, né, vamos abrir aqui um parênteses para falar, o nosso Brasil, o nosso país é maravilhoso. Podemos assim dizer, amados, em questão geográfica, vamos assim dizer, o nosso país, não existe no planeta Terra um país igual esse, com todas as suas características e todas as suas peculiaridades, né? Por isso que o nosso país é chamado também de um país continental. O nosso país é um continente. Por exemplo, toda a Europa cabe dentro do Brasil. E aquilo que o nosso país tem é motivo e é objeto de inveja, ciúmes e cobiça de todas as nações, com exceção de Israel, obviamente. Com exceção de Israel, porque Israel tem a sua terra, a terra prometida. É o presente de Deus para eles. Então, Israel, o povo israelita, não tem inveja de terra nenhuma. A terra deles é essa e ponto. Acabou. Beleza. E é tão maravilhosa a terra de Israel que até o deserto floresce e frutifica. Ok? Então, com exceção de Israel, todos os outros países, o que eles têm para com o Brasil é inveja, ciúmes, cobiça. Eles não estão preocupados com o verde da Amazônia, eles não estão preocupados com preservação ambiental, eles não estão preocupados com nada dessas coisas. Veja quantas milhares de ONGs tem, por exemplo, na Amazônia, e no Nordeste não tem nenhuma ONG. Se tiver alguma ONG, é aqueles gatinhos pingados que dá para contar numa mão, por exemplo. Certo? Por quê? Porque o Nordeste não interessa para eles. Então, na realidade, eles não estão preocupados com vidas, né? Muitas vezes eles falam lá que preservação do meio ambiente e das vidas. Negativo, eles não estão preocupados com nenhum dos dois, nem com o meio ambiente e nem com as vidas. Tanto é que eles acabaram com a sua vegetação e com as suas florestas. E o Brasil continua sendo o maior preservador do meio ambiente e da Amazônia. Só não enxerga isso daí quem realmente
é cego, para não falar outra coisa, né? Cego, tem a mente cauterizada por ideologias e parari, parará e patati patatá. Mas o nosso país, com a sua diversidade, e a nossa Amazônia, com toda a sua diversidade, as nações, elas estão interessadas nas suas riquezas. Para eles, entre aspas, graças a Deus não será possível isso, dominarem a Amazônia. Com a graça bendita de Hashem, isso não acontecerá, certo? Mas vamos abrir uma hipótese. Se eles tiverem o domínio da Amazônia, eles vão fazer o mesmo que eles fizeram nos seus países. Eles vão simplesmente eliminar a floresta e vão pegar as riquezas da floresta. Esse é o objetivo deles. Então, as 7 leis universais que nós encontramos aqui na nossa Parashá de Noa, são as 7 leis universais para todas as nações, para que nós tenhamos realmente as leis universais para um belo planeta. As leis universais são para que o nosso planeta, de fato, seja algo sustentável, transformado, como nós estamos vendo aqui na nossa aliada de hoje. Toda a natureza, toda a matéria sendo elevada ao mesmo nível dos mandamentos, para que nós tenhamos um belo planeta de fato. Também as 7 leis universais é para que sejam aplicadas entre as nações, com exceção de Israel, sejam aplicadas entre as nações para que nós tenhamos um mundo melhor. Esta é a realidade. Então, por isso, né, amados, vamos olhar com bons olhos realmente aquilo que o nosso Rebbe falou no princípio da nossa aliada de hoje. Onde você está é o lugar certo, exato, que Deus te colocou para a elevação de toda a matéria e de toda a natureza. Outra coisa que nós queremos lembrar os amados antes de encerrarmos é que quando nós tivemos Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah, lembrem que nós falamos aqui sobre a questão de Sukkot, que está aplicado sobre o julgamento das águas, e que as nossas preces precisavam ser para que Deus dê um bom veredito para as nações e, obviamente, para o nosso país de forma especial, para que nós tenhamos chuvas em abundância e que elas sejam mansas para poder irrigar a terra, para fazer com que a terra seja fértil e faça crescer o produto, o fruto, para alimentar todo ser vivente, né? Nós estamos enfrentando a pior seca dos últimos 91 anos, mas uma coisa que nos chama a atenção que nesses últimos dias, né, as previsões do clima, as previsões daqueles que detêm, né, o domínio do conhecimento do clima, tem anunciado aí nos últimos 2, 3 dias que há previsões positivas para o Brasil, no sentido de que nós teremos chuvas, uma boa quantidade de chuvas, e nós teremos umidade do ar, né, nos seus patamares normais. Então, nós estamos aí, segundo as previsões, realmente esses dias secos estão com suas horas contadas. O que eu quero chamar a atenção nisso? Graças a Hashem, e principalmente tanto o povo israelita como o povo não judeu, os Benei Noach, têm elevado nesses dias as suas preces para o julgamento das águas. E não esqueçam de um detalhe, amados, até aqui que nós saibamos, o maior número de Benei Noach está aqui no Brasil, graças ao trabalho do nosso rabino, líder do movimento Benei Noach Brasil, o nosso Rav Yaakov Geranstad. Então, que as nossas súplicas que foram elevadas a Hashem, as respostas estão vindo aí através disso daí. E está de acordo com a nossa aliada de hoje, onde o conhecimento, né, os 600 anos de vida de
de Noé ao entrar na arca e acontecer o dilúvio, está conectado com o 6º milênio, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, e o 600 conectado exatamente com a questão da sabedoria dos últimos dias que nós estamos vivenciando. Baruch Hashem, pense nisso, reflita, seja forte, seja luz. Shalom, shalom, até amanhã.